declare mais uma vez: Ele é digno de tudo. Tu és digno. Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos perdoa. Ele nos restaurou, Ele nos chamou para sermos parte do reino dEle aqui na terra. Mas a Ele toda a glória, todo o louvor. Receba a presença dEle. Santo, santo, santo é o Teu nome. Santo, santo, santo é o Teu nome. Oh, digno de toda a honra, Senhor. Pai, nós reconhecemos a Tua presença. E, ó Deus, declaramos, sim, ó Deus, a nossa dependência plena do Senhor. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos guia em toda a verdade. Vem e assume, Senhor amado, nesse momento que a Tua palavra possa fluir, Senhor. Digno de toda a honra, Senhor, de toda a glória. Sei, ó Deus, com a Tua igreja. Santo, santo, santo é o Teu nome. Receba a presença dEle. Receba o toque da graça do Senhor na sua vida. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Entrega, renova a sua entrega ao Senhor, dizendo: Pai, tudo é Teu, a minha vida é Tua. Santo, santo, santo é o Teu nome. Oh, requiba malamaralá, maralá, maralá. Santo, 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 santo é o Teu nome. Sheba balá, maralá, 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 balá, baixandararaquita, lamá. Oh Deus, libera, Senhor, libera a Tua unção nesse local, Pai. Transborda, Senhor, em nossas vidas. Queremos mais de Ti, Senhor. Sheba balá, maralá, maralaquita, lamá. Te adoramos, Senhor. Pai querido, nós nos submetemos a Ti. E, ó Deus, os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos atentos à Tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de nos guiar, de revelar a cada um de nós o que necessitamos, o que precisamos. E nos leva, Pai, a tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz. Ó Deus, é um direito nosso, é a nossa herança. Ó Deus, o Senhor declarou lá no Calvário: tudo está consumado. Então, ó Deus, nós queremos que realmente nesta manhã o Senhor tenha plena liberdade, Senhor, para tocar no mais profundo do nosso ser. Nós queremos que haja transbordo aqui, Senhor, da Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Isaías 54:3 diz: porque transbordará para a direita, para a esquerda. E hoje o tema que nós queremos desenvolver é transbordo no Espírito Santo. Como transbordar no Espírito Santo? E olha, amados, para que nós tenhamos uma vida plena, dá para clarear um pouquinho o público? Para que nós tenhamos uma vida plena, nós precisamos entender de que sem Deus nós não podemos fazer nada. E o próprio Jesus, Ele declarou: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, e Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que atua na nossa vida desde o momento em que você nasceu. Ele está cercando a gente. E quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que tocou na sua vida ao ponto de você aceitar, de você crer, de você receber a Jesus? É o Espírito Santo. Porque é Ele que te convence. É Ele que pode revelar para nós. E o Paulo, orando para a igreja de Efésio, ele pediu que o Senhor nos conceda, que Deus lhe conceda, orando pela igreja, espírito de revelação e sabedoria. E nós precisamos disso, de revelação, de compreensão, de entendimento realmente do que Deus quer fazer nestes dias, na nossa vida, no nosso coração. E nós queremos hoje então conversar, explanar para vocês de que para termos uma vida sobrenatural,
de maneira natural, nós precisamos dos dons. E a palavra do Senhor nos exorta a respeito disso. O próprio Jesus, ele precisou do Espírito Santo. E lá em Lucas capítulo 4, verso 18, ele lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele chega no templo e lê esse texto de Isaías, ele diz: olha, hoje se cumpriu esta palavra. E é interessante de que o próprio Jesus, ele precisou do Espírito Santo. Quando ele foi batizado por João Batista, veio numa forma de pomba sobre ele o Espírito Santo. E quem somos nós para não depender do Espírito Santo? Quem somos nós que queremos servir a Deus se não for pelo Espírito Santo? E realmente lá em Jesus ele declara: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então nós precisamos desta intimidade, nós precisamos desta conexão com o Espírito Santo. E é interessante de que Jesus, ele vai declarando isso. A Bíblia fala sobre, lá em Atos 10:38, fala que Jesus foi ungido. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus, ele atuou aqui na terra através do poder do Espírito Santo. E é evidente de que você fala assim, mas Jesus não é Deus? Sim, há a Trindade, mas aqui ele se tornou homem, o Verbo se fez carne, e ele ensina e revela na sua palavra que nós precisamos do Espírito Santo. E é interessante que muitas vezes nós não valorizamos esta presença em nós. E lá em João 7:38, aquele que crê em mim, quem tem sede vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, rios fluirão do seu ventre. E isto ele estava falando do Espírito Santo. Então nós somos chamados, da mesma forma que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo, há uma promessa para mim e para você desta unção, desta presença, desse revestimento sobrenatural. E eu quero fazer uma perguntinha básica: quem aqui tem Jesus no coração diz amém? Então quando você aceita Jesus, você nasce de novo e você recebe a natureza divina. Você recebe a presença de Deus. Então quem convenceu você, quem trouxe você ao Evangelho foi o Espírito Santo. E quando você recebe a Jesus, você recebe Deus na sua vida, e o Espírito Santo já está fazendo habitação no seu coração. Pois ele te convenceu, ele já está em você. Mas quando ele fala sobre transbordar, ele está falando sobre revestimento, sobre algo como um rio que jorra, e uma manifestação desses dons tem que ser uma constância na nossa vida. E em João 14:12 ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e obras maiores, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Esse versículo mexe com a gente. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus, e Jesus está dizendo: olha, e vocês vão fazer maiores.
Então pensa bem, isso é um desafio para nós, como filhos de Deus. Nós temos que ter, sabe, essa sede, esse propósito, de falar: Deus, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. E o propósito dele para nós, como igreja, é que façamos a obra dele, que nós possamos trazer o reino de Deus. E quando que eu trago o reino de Deus? Quando Deus tem liberdade de fluir na minha vida, quando o Espírito Santo tem liberdade para, sabe, trazer através dos meus lábios, através da minha boca, através das minhas mãos, manifestar o reino. E você e eu, como igreja, como parte do reino, e esses sinais ou esses dons não é para quem tem uma carteirinha de obreiro, não é para quem tem uma carteirinha de pastor, não, é para a igreja. Todos os que creem, estes sinais seguirão aos que crerem. Então nós somos chamados para, sabe, ter esta busca intensa do sobrenatural. Nós somos chamados para, sabe, não se conformar com a maneira de vida que nós temos, mas nós precisamos querer mais. E quem tem sede, então nós temos que, sabe, despertar a nossa vida, pois nós sabemos que os dias são maus. Os dias são trabalhosos, os dias são tão cheios de tanta pressão, são tantas vozes que nós ouvimos através das redes, porque nós estamos na rede. Se você tem um celular, você está conectado à rede, você está ligado a esse sistema. E quantas vozes estão sendo lançadas? Hoje existem vozes na internet negando o dom de línguas, negando o dom do Espírito, negando e assim apresentando argumentos para que você, sabe, fique acomodado. Não, tá bom, o caminho mais excelente é o amor. E é interessante que esses que não aceitam dons do Espírito não vai ser pleno no amor. Não vai conseguir, não, agora o caminho mais excelente é o amor. Só que o amor é fruto do Espírito. E nós precisamos, sabe, despertar esta sede em nós. E os dons é presente para mim e para você. Os dons do Espírito é para aqueles que têm desejo de, sabe, manifestar o reino. E nós sabemos que a palavra do Senhor, Ele fala sobre, então, os dons. São 9 dons do Espírito. E aqui então, olha bem, lá em 1 Coríntios 7, ora, a manifestação do Espírito é concedido a cada um para um fim proveitoso. Então abra para mim lá em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons, olha Paulo falando, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes ou ignorantes. A respeito dos dons, nós como filhos de Deus, nós como participantes do reino, nós não podemos ser ignorantes. Ignorante é não ter conhecimento, é não ter experiência. Porque, meu amado, o que mais nós precisamos hoje não é de informações. As informações estão tudo lá hoje na rede, você tem para todas as linhas de pensamentos. Mas nós somos chamados para ter esta plenitude, de, sabe, viver esta convicção, ter experiência com Deus. E aquilo que eu digo para você, quando nós temos experiência com o Espírito Santo, muda a nossa mente. Eu já contei a minha experiência, como eu fui batizado com o Espírito Santo. Parece que foi assim uma transformação radical. E quantos de nós que fomos tocados pelo Espírito Santo, nós recebemos, fomos usados em dons de profecia, fomos usados em dons de cura, nós fomos usados, e Deus se manifestou nas nossas vidas e hoje não valorizamos. Então aqui está dizendo, olha, a respeito dos dons, não sejam ignorantes. Os dons, agora no verso 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso.
Porque, verso 8, porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Então existe a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A outro Espírito, ou pelo mesmo Espírito, a fé. Terceiro dom, a fé. A outro, ao mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. A outro, a capacidade de interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Então nós observamos aqui que é relatado claramente sobre 9 dons. Então esses dons é presente para nós. Os dons nunca será nosso, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele deseja fluir através de nós nesses dons. E quantas vezes Deus vai te usar em um desses dons? Agora não, eu tenho é meu, é minha capacidade, é a minha sabedoria. Não, os dons sempre será manifestação do Espírito. E agora nós vamos então falar de cada um deles. E é interessante porque os dons de revelação, dons de revelação, o dele é palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, ele atua como, sabe, uma palavra de direcionamento, como clareza. Palavra de sabedoria, como Jesus quando foi testado pelos escribas lá com a mulher adúltera, ele estava numa situação delicada, porque se ele falasse, pode apedrejar porque a lei manda, ele seria criticado. Agora se ele falasse, não apedreje, tem que perdoar, o que ia acontecer? Ele seria criticado pelos religiosos. Então naquele momento há uma manifestação de sabedoria, e Jesus traz com clareza, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra de conhecimento é a revelação de fatos relacionado à pessoa, de passado, presente. Isso Jesus se manifestou lá com a mulher samaritana. É samaritana? Acho que é, eu já vejo aqui. Lá no poço, quando disse assim, traga aqui o seu marido. Falar, não, eu não tenho, realmente. Então Jesus ali manifesta uma palavra de conhecimento. Ele sabia que aquela mulher tinha uma vida errada, não porque estava nas redes sociais, não, mas porque Deus trouxe para ele essa manifestação do dom da palavra de conhecimento. Verdadeiramente, esse não é seu marido, porque você já teve mais. Então nós precisamos também pedir que o Espírito Santo nos dê realmente essa palavra de sabedoria. Nós precisamos nos tornar sábios. E a base para termos uma vida baseada na sabedoria, nós precisamos ter temor do Senhor. Nós precisamos também da manifestação de Deus na palavra do conhecimento, aonde, conversando com pessoas, de repente você fala uma palavra que atinge o coração daquela pessoa. Mas como você sabe disso? Quantos de nós vamos para a igreja, mas parece que o pastor está sabendo tudo. Quantas vezes você conversando com a pessoa pergunta, mas como você sabe disso? Então há essa manifestação. Então Jesus ele se manifesta dessa forma. Agora outra coisa, discernimento de espírito. Então você precisa desse dom de estar discernindo o espírito atuante naquela situação. O discernimento de espírito pode atuar dentro da sua própria mente. Quando há um confronto, há uma luta interior, você precisa discernir de onde vem esse pensamento, de onde vem esse sentimento. Você buscar entender com clareza. E agora, lógico, no ambiente, você tem que discernir o espírito que está atuante. Então esses dons são manifestação de Deus em nós. Agora existem os dons de poder. E os dons de poder é a fé. A fé é a confiança. Realmente, o que é a definição de fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a plena certeza daquilo que não se vê. Fé é a manifestação do poder de Deus para curar, é a manifestação de Deus para salvar, é você colocar a confiança nas promessas de Deus. Então o dom da fé, ele traz para nós uma confiança sobrenatural. É mais do que uma fé de salvação, é uma manifestação de fé. É quando você vai orar por alguém e você tem fé e convicção para que Deus cure. Vamos ver esta situação lá, daquele homem no tanque de Betesda, que estava ali por tantos anos. Jesus chega para ele: você quer ser curado? Ele apresenta 1000 desculpas. Em outras palavras está dizendo: não, eu não vou ser curado, porque o anjo, quando vem mexer as águas, eu não consigo chegar. Aquele homem estava totalmente dominado por um sentimento religioso, de frustração, um sentimento de frustração, porque ninguém ajudava ele. Mas Jesus, ele chega, após ter perguntado, e ele lamenta. Jesus vem e fala: levanta e anda. Jesus tinha a convicção de fé para fazer isso. Nós vemos os discípulos na porta do templo de Formosa, lá Pedro e João, eles chegam assim: olha para mim, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Então ele tinha o quê? Fé para declarar que o nome de Jesus é poderoso para levantar e fazer ele andar. Então o dom da fé está interligado a você crer, independente da circunstância. Mas o dom da fé nos impulsiona ao dom de cura. O dom de cura é quando você toma a fé e coloca a fé naquilo que Jesus prometeu. Marcos 16 diz lá, 16, se não me engano: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais seguirão aos que creem. E lá ele fala: expulsarão demônio, esses sinais serão que creem em meu nome, eles expulsarão demônio, em meu nome curarão os enfermos, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o dom de cura é a manifestação de Deus trazendo a cura, é o cumprimento da palavra dele. E o dom de cura, ele se manifesta nesta convicção de que o que Deus falou, o que Deus fez através de Jesus, e o que Jesus declarou lá: tudo está consumado. E lá Isaías 53: pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então orar pelos enfermos, você não precisa realmente só falar: eu tenho que ter uma revelação. Não, orar é obrigação nossa. E agora o dom se manifesta na fluência do Espírito. Agora existe algo um pouco mais além da cura, que é operação de milagres. Então esta manifestação de operação de milagres é uma coisa um pouco além do que curar só. Mas então milagres é aquela pessoa que tem a facilidade de levantar o paralítico, de dar vista ao cego. Então é um nível de relacionamento mais intenso. E é interessante, irmãos, que Deus usa a gente. Eu me lembro de uma experiência quando eu estava abrindo a igreja em Cerquilho. E eu tinha lá, estava no começo. E como é interessante que quando você está iniciando um trabalho, a manifestação de Deus é diferente. E eu me lembro de uma situação em que um homem chegou lá com a mão paralisada. E ele contou a história porque estava paralisado. Ele bebeu demais e ele chegou em casa e deu um murro numa porta de vidro e cortou o pulso dele. Eu orei por ele. Na semana seguinte ele falou: olha, não é que saltou um pedaço de caquinho de vidro que estava dentro? Então Deus operou na vida dele. Uma outra situação sobre palavra de conhecimento, palavra de revelação, de uma liberação de uma palavra. Chegou uma senhora para lá, já contei, mas desculpa, eu tenho que repetir. Ela chegou para mim e falou: olha, minha filha está desaparecida há muito tempo. E eu no ímpeto, sem pensar, mas fluiu, saiu da minha boca: a semana que vem sua filha vai estar aqui. Quando eu falei, ai meu Deus, tem misericórdia, né? Orei por ela, tudo. Ela estava a tempo. Deus me libera, fluiu naquele momento. Na semana seguinte, estava lá a filha dela
e os netinhos. Dá uma aleluia. Só que veio a vizinha junto. A vizinha veio para mim, lá naquele tempo me chamava de missionário. Missionário, o meu marido está desaparecido. Ele está vivo, está morto. Quando Deus te usa em um dom, você corre o risco, sabe, de querer tomar conta daquele dom e querer ser aceito pelas pessoas, e aí está um grande risco. Você que foi usado em profecia, não significa que toda vez você tem que profetizar. E eu olhei para aquela senhora e falei: querida, eu vou orar pelo seu marido, mas eu não sei se ele está vivo ou está morto, Deus sabe. Quantas vezes você foi usado por Deus em uma profecia, ou você foi para abençoar uma pessoa, e você começa a querer que toda vez Deus te use daquele jeito. Nem sempre vai acontecer. Então, se Deus tem nos dado dons, não vamos colocar nos dons o nosso coração. Vamos manter sim a nossa comunhão com Deus, e Ele vai te usar conforme Ele deseja, conforme a circunstância. Então tome cuidado. Os dons não é para você se sentir o poderoso. Os dons não é para você se sentir mais do que o outro. Os dons não é para que você se compare. Não, os dons é para trazer o reino de Deus, e Ele dá conforme Ele deseja. Então cuidado com isso. Outra experiência também sobre manifestação de Deus. Eu estava indo para casa, eu e o Dito, que morava comigo lá. De repente uma senhora me para, uma moça: olha, tem uma pessoa passando mal ali na casa e está precisando de oração. Eu falei: tudo bem, vamos lá. Eu já cheguei com a espada. Ah, deve ser demônio. Eu já entrei repreendendo, expulsando e orando. De repente o cara só estava, ai. Aí depois que eu orei com toda essa ousadia, eu falei: vem cá, o que aconteceu? Daí ele falou: olha, é o seguinte, eu fui mandado embora, vim para casa, eu estou com um problema seríssimo, eu estou paralisado, com uma crise de hérnia de disco, eu não aguento a dor. E ele começou a compartilhar que o problema dele era físico. Aí naquele momento Deus fluiu. Eu achei que era demônio, mas podia ser. Mas só que ali, naquele momento, quando ele falou, eu perguntei o que aconteceu. Ele contou essa história. Eu falei: você crê que Jesus pode te curar? E eu orei. O que aconteceu? Ele foi andando. Ele começou a andar. Ele morava numa outra casa, ele foi andando. Só, irmãos, aquilo me surpreendeu. Agora, todas as vezes que eu oro, milagres acontecem? Não. Eu tenho que ter um coração disposto a dizer: Deus, usa a minha vida. Ó Senhor, usa. Então todas as vezes que você tem oportunidade, ore pelo doente. Já contei também, tenho que repetir. Lá para a oração da minha avó, já contei, vou repetir. Lá, orando: ai Jesus, eu vou orar para minha avó, ai, que vergonha. Ai, eu não sabia orar. Eu orei, Deus fez ela expelir a pedra lá do rim, sei lá de onde que estava. Então, meu amado, eu quero dizer para você: os dons fluem quanto mais você se coloca à disposição. Quem aqui já orou por alguém doente e de repente ele conta: eu fui curado? Tem? Por que você não viu cura? Porque você não orou. Ai, cara, eu não tenho o dom de cura. Mas a palavra de Deus diz: olha, vai e ora. Então nós temos que manifestar a palavra. Ore. Aí se não curar, cara, o problema não é meu. Lógico que eu gostaria, irmãos, de virar o poderoso aqui, de ficar tão poderoso e falar: faz filhinha aqui. Sabe o que ia acontecer? Ia fazer fila aqui para vir conhecer o missionário poderoso. Só que nós não estamos aqui para ser missionário poderoso. Nós estamos aqui para declarar que o Todo-Poderoso está alcançando o coração daquele que crê.
Deus está buscando, sabe, uma igreja que tenha a manifestação do sobrenatural de maneira natural. O que isto significa, esta frase? É que Deus é que faz, nós somos só canal de bênção, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então existem manifestações de milagres, e Deus vai usar. Eu tenho clamado, sim, irmãos, eu quero mais de Deus, mas eu tenho as minhas limitações, assim como você. Quantas vezes eu me frustrei de chegar e não orar e a pessoa partir? Quantas vezes eu falar, Deus, e principalmente quando é criança. Eu lembro de um ofício fúnebre que eu fui fazer. Eu estou trazendo a memória porque há uns mês e pouco atrás eu fui convidado por essa família lá para pregar na Agnus. Ela tinha 2 filhos. Um deles, ele tinha uma deficiência. Eu esqueço qual é aquela. Quando a criança tem uma deficiência, esqueci o nome. É quase Down, não era o melhor, o outro lá, esqueci. Ele tinha uma criança totalmente assim com deficiência e tinha um outro filho totalmente perfeito. De repente, o filho perfeito ficou doente. E eles estavam tratando na época por homeopatia, aquele remédio. Aí começou a tratar aquela gripe. Levaram para o hospital em São Paulo desse tratamento, e aquela criança de uma gripe virou pneumonia. Aí quando eles tentaram mudar de remédio, foi tarde demais e aquela criança morreu. Eu confesso, irmãos, me vem a cena naquele ofício fúnebre. Ah, como eu gostaria de falar, levanta e anda. Ah, como eu gostaria de ressuscitar aquela criança. Mas quem sou eu para decidir? Eu tenho que orar. Mas quem sou eu para dizer vida para esse ou para a morte? Quantas vezes eu vou fazer uma visita, eu chego assim, saio do hospital falando, Deus, a melhor coisa para essa pessoa é o Senhor levar. Por que o Senhor não leva? Está lá, sabe, vegetando, você vai e ora, não tenho fé para mudar, mas... Aí eu peço perdão. Quem sou eu para dizer, Senhor, leva ou deixa? Nós temos que orar. E quantas vezes nós oramos, mas uma das frases que tem mexido comigo, oração não pode ser tentativa de convencer a Deus a nos abençoar. Vou repetir, é frase forte. A nossa oração jamais pode ser uma tentativa de convencer a Deus a dar aquilo que já é nosso. Então nós precisamos, sabe, dos dons. E agora avançando, o dom de profecia. O dom de profecia, você de repente traz uma palavra profética. Você é usado nesse dom. Tem o dom de línguas, e esse dom tem sido atacado nesses dias. Agora, meu amado, a Bíblia não mudou. Ah não, os dons eram no tempo dos discípulos. Não mudou. Ah não, mas... Agora, o dom de línguas, a Bíblia é muito clara em dizer, que aqui em Coríntios 14:2, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. O Espírito fala em mistério. O que fala em outras línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aqui Paulo faz uma comparação. A profecia edifica, exorta a igreja. A oração em línguas é você falar em mistérios com Deus. E quando você fala em mistérios com Deus, através do Espírito Santo, você está sendo edificado. Deus está fazendo algo, o Espírito Santo está intercedendo por você. É evidente, irmãos, que não dá para a gente ter um culto em línguas estranhas. É evidente que Paulo fala, olha, que tenha ordem. Mas, meu amado, jamais esta questão tem que chegar ao ponto de anular o dom de línguas. E nós somos negligentes, eu também sou.
que nós temos esse dom é presente para nós. Você já teve a experiência de falar em línguas, você já tem o Espírito Santo, mas você não exercita esse dom de busca, de falar em mistério com Deus, dele interceder por você com gemidos inexprimíveis, de você estar buscando e edificando o seu interior. Porque quando você ora em línguas, lá em Judas fala também, e olha, você precisa orar no Espírito, e nós deveríamos ter essa prática diária, no carro, no banheiro, na rua, não importa, você estar deixando o Espírito Santo interceder por você. Então o dom de línguas é um presente para nós. O dom de línguas é uma ferramenta dada pelo Espírito para, buscarmos esses mistérios. Os mistérios de Deus serão revelados pelo Espírito Santo. Então o dom de línguas é um presente. Só que quem tem o dom de línguas deve orar para o outro dom de interpretação de línguas. Até Paulo fala da ordem no culto. Se fala, alguém ora em línguas, ore para que tenha a interpretação. Então nós temos que entender que, nós estamos bem no raso ainda. Mas anular o dom é absurdo, irmãos. É uma ferramenta dada para nós como igreja. Então eu e você precisamos, de renovar esse dom na nossa vida. Renovar e falar: Deus, eu quero gastar tempo, vou orar 10 minutos em línguas somente. Carlos, mas eu não percebo, eu perco a razão. Não, você está consciente, mas você está deixando o Espírito fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Então o dom de línguas e o dom de interpretação é algo que nós temos que buscar. Agora, profetizar também, novamente, você que foi usado em profecia, você não tem que profetizar todas as vezes. Porque se você sente na obrigação de profetizar, você começa a querer dizer que o dom é seu. Por isso, amados, esses poderosos, esses profetas, que a pessoa vai na casa dele para que ele profetize, e a pessoa depende de profecia para viver, para tomar uma decisão. Está faltando o que para essa pessoa? Intimidade com Deus. Agora é evidente que você pode receber uma palavra profética sem que você esteja esperando. Alguém chega do seu lado e fala: olha, eu sinto uma direção, você tem isso, ok. Mas profecia não é para manipular a vida dos outros. A profecia é para edificar, é para exortar a igreja. Então, amados, nós temos que ter essa maturidade. Os dons não é nosso, é do Espírito. E pela infinita misericórdia, eu estou aqui falando com vocês e trazendo para mim. Eu preciso, de estar mais intenso nisso. Eu já tive experiência assim de interpretar línguas. Tem um irmão falando aqui, eu interpretar. Mas de repente a gente não começa a se acomodar com os dons. Então nós precisamos disso. Vamos avançar um pouquinho mais. Então olha bem, todos esses dons é um presente de Deus para nós. E a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você: quem tem sede? Carlos, mas eu não creio meio assim. Tá bom, seja feito conforme a sua fé. Agora, o que nos impede de receber? Primeiro, eu não nasci de novo. Eu não aceitei Jesus. Eu não entreguei minha vida para Ele. Você já fez? Ótimo. O dom do Espírito Santo não é para todo mundo, é para aqueles que têm Jesus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Está lá em 1 Coríntios 2,14. Somente aqueles que nascem de novo e que aceitam Jesus como Senhor e Salvador pode receber os dons. O dom não é para qualquer pessoa, é para os filhos. E quem é filho de Deus aqui, diga aleluia. Então é para você. Carlos, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Busque. Agora, preste atenção. O Espírito Santo já está em você. O batismo do Espírito Santo é o transbordo. É como um copo d'água. Traz um copo d'água aqui para mim.
É um copo d'água que está cheio, você já tem o Espírito Santo. Agora, batismo com o Espírito Santo, buscar ter sede, é você transbordar. É você realmente extravasar. É como disse Jesus, é um rio fluindo através de você. É, sabe, aquela fluência maior. Então, isto é promessa para mim e para você. Agora, nós acostumamos no que temos. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, conheçamos, mas prossigamos em conhecer. Daqui. Esse copo aqui está cheio. Você já é salvo. Você vai para o céu. Mas o batismo com o Espírito Santo é transbordar. É além de ser salvo. É algo, sabe, de você dizer, Deus, eu quero ter intimidade contigo. E nós precisamos disso, irmãos, como igreja. Nós precisamos acordar para essa realidade. E nós temos que buscar realmente os melhores dons. Sim, Paulo compara profecia e dom de línguas, dizendo que profecia é melhor do que línguas quando se trata do culto público. Mas ele não anula o dom de línguas. Ele compara assim que é mais importante profetizar quando estamos em um culto público. Mas ele diz assim, não ore em línguas. Mas sim, nós podemos, sim, tem está na igreja, ore em línguas. Busque esta intimidade. Clame ao Senhor. E o dom de línguas é uma manifestação para o incrédulo. O incrédulo, olha, mas como que se faz isso? Aí você vai explicar. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, começaram a falar que eu tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Eu até duvidei, falei, quem é você? Quem sou eu para receber o Deus no meu coração? E o que aconteceu? Quando Ele me tocou, a minha mente foi restaurada. Então nós temos que procurar melhores dons. Outra coisa, condições para isso, ter comunhão com o Espírito Santo. Quantos minutos você ora por dia? Quanto tempo você gasta de intimidade com Deus? Vamos analisar, desculpa os jovens que estão aqui. Imagine você casado, recém-casado. E você diz para sua esposa, para o seu marido, eu te amo, mas nós não quero ter intimidade com você. É impossível. O casamento ele é solidificado na intimidade espírito, alma e corpo. A nossa vida espiritual ela é solidificada na intimidade com Deus. Quantos versículos você lê por dia? Carlos, graças a Deus estou na maratona. Ótimo. Carlos, eu não leio, mas escuto. Glória a Deus, melhor que nada. Mas quanto tempo você fala? Você chega para Jesus e diz, Jesus, eu quero mais de Ti. Então nós precisamos dessa intimidade. Outra coisa, ter uma vida de entrega. Nós nos tornamos tão autossuficientes, nos acomodamos, acostumamos com a nossa salvação. E pode ter certeza, eu creio que aquele que tem Jesus vai ser salvo. Mas a vida abundante, onde está? A vida sobrenatural, onde está? A vida que realmente, o fruto do Espírito, que é o tema da semana que vem. Agora, os dons do Espírito é presente para mim e para você. Nós precisamos, sim, jejuar, orar. Nós precisamos se submeter à palavra de Deus. Então, amados, nesta manhã, eu quero desafiar você. Quero desafiar que você possa ter o propósito de transbordar no Espírito. Como eu faço isso? Gastando tempo com Ele. E hoje nós queremos fazer algo, criar uma oportunidade de fé. Nós vamos depois fazer aqui um corredor da oração. Agora, por que pessoas passam no corredor e não são curadas? Porque vem na fila dizendo, vamos ver se acontece.
A fé não dominou no coração. Então nós precisamos sim, nós vamos orar pelos doentes novamente. Irmãos, é interessante. Por que o dom de cura se manifesta no missionário visitante? Porque você fala, a oração do Carlos não tem efeito. Eu quero chamar a nossa irmã Josi para contar um testemunho. Deus é Deus de cura. E olha, louvado seja Deus pelo dom de milagres que eu vejo no outro. Que maravilha eu ver Deus usando o pastor Leif. Eu me sinto alegre. É o corpo. Quer ficar aqui embaixo? Melhor para a senhora? Então, quando eu vejo a manifestação, deixa eu pegar o microfone, olha na frente, por favor. Quando eu vejo a manifestação no outro, tem que ser, sabe, gratidão. Fala, pô Deus, obrigado. E nós jamais vamos estar comparando com ninguém. E nós trazemos sim missionários de fora para quê? Para estimular a fé. Eu tenho o pastor Leif em honra. Eu respeito outros missionários que vêm. Mas está na hora de nós dizer, Senhor, eu também quero ser usado. Eu também quero ser canal de bênção. Eu também quero na minha casa, na visita da minha tia, da minha avó, eu quero manifestar o reino. Então o dom de cura, ele se manifesta orando. Você não precisa sentir nenhum arrepio. Ai, não. Tem alguém doente? Impõe as mãos. Ah, cara, mas se não curar? Fala, olha, amém. Outra experiência minha. No início, eu usava óculos. 2,5 de miopia. Lá nessa época de Cerquilho, eu ouvi Morre Cerulo pregando, movimento tremendo. Você tem que andar por fé. Você tem que andar por fé. Eu tirei o óculos e comecei a andar por fé. Não, eu estou curado pela fé, eu estou curado pela fé, eu estou curado pela fé. Eu ia ver o nome da rua, eu estou curado pela fé. Eu estou curado pela fé, estou curado pela fé. Falei, e só que na minha carteira de habilitação dizia que eu era obrigado a usar lente. Passou-se uns meses eu exercitando a fé. Eu vi que a minha fé não foi suficiente. Eu fui no médico, mandei fazer o óculos. Aí eu pegava o óculos, colocava. Ai, Senhor, o que vão pensar de mim? Tirava. Ai, como é que fica? A igreja é nova, estou abrindo a igreja aqui, Senhor, tem misericórdia. Ai, Senhor, e fiquei. Aí eu criei coragem, falei, não, Senhor, eu não tive fé, eu vou usar. Usei óculos. Cara, por que você não usa agora? Foi no hospital lá fazer cirurgia? Não. Há uns 10 anos atrás, quando eu fui fazer a renovação da minha carta, o médico falou, olha, você não precisa usar mais óculos. E eu tenho na minha carteira, já não existe mais essa ressalva. E Deus me deu esse presente quase 40 anos depois. Uma experiência. Eu nunca tive problema com óculos. E esses dias eu estava vendo foto, eu de óculos, falei, parece que eu nunca usei. Ah, mas você não fez cirurgia? Cara, eu lembro que você ficou com o olho roxo. A cirurgia que eu fiz aqui foi aquela parte de cima aqui só. Ela não mexeu no meu olho. E já fazem, indo para 8 anos, quase 10 anos. 8 anos, porque eu vou renovar a carta em 2026. Que eu não uso. Deus me deu uma oportunidade de eu receber o milagre. Você também. Tem hora que a gente vai orar e não vai acontecer. Mas a irmã Josi recebeu a bênção. Paz, irmãos. Quem convive comigo sabe que eu estou há 6 meses usando bengala, porque eu levei um tombo da cama e arrebentei aqui o ombro esquerdo, o joelho esquerdo, a mama esquerda, o dente. Foi um tombo muito feio. E eu já tenho algumas sequelas, tinha, né? Tenho, não tenho mais. Em joelhos e ombros, assim, já pela idade, né? 80 anos quase. E eu comecei um tratamento com médicos, fisioterapeuta, e fiz 30 sessões de fisioterapia, tudo. E não resolvia. E orando muito. Eu
graças a Deus, eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo, Aleluia. Deus e Jesus, todas as manhãs, e tudo que eu tenho pedido, eu tenho alcançado. Para o meu neto, muita gente sabe as histórias, mas não vem ao caso agora. E aí, fui para os melhores, graças a Deus, né? Tenho 2 bons convênios, eu fui, e está marcado para amanhã a infiltração aqui do ombro. Estava marcado, né? Agora eu botei para frente aí, que eu não sei como é que vai ser. E a infiltração do joelho, isso aí tudo documentado, viu, gente? Não é coisa da minha cabeça. Joelho também já está com o exame pronto só para marcar a infiltração. Que o médico falou que só isso pode resolver, ou cirurgia, principalmente do joelho. E segunda-feira passada, a gente veio, inclusive tínhamos aula ali no curso que a gente faz aqui de teologia, e viemos para cá para ouvir o pastor. E foi muito bonito, foi muito bom, mas eu tenho uma amiga que vem comigo e que precisa voltar embora e tinha pressa de sair. Quando chamaram para vir aqui à frente, eu falei, nossa, de bengala, até eu ir, eu ficar, ela atrasando e querendo ir embora. E eu fiquei olhando para cá, eu vi a Su, da Sato, a filha da Ruth, chorando, conseguindo. Eu falei, meu Deus, por que? Onde está essa graça? 6 meses que eu estou pedindo, né? Mas também não pedia direto isso. Eu colocava nas mãos de Deus. Eu achava que só com a medicina mesmo que ia resolver. Aí, quando eu resolvi sair, um pouco antes de terminar, eu vi o pastor Carlos e o pastor Marcelo vindo para cá. Eu olhei para eles. Eu falei, meu Deus, se puder fazer alguma coisa por mim, que seja feito. E ainda a Cida do Paulo correu lá, Josi, eu te acompanho lá. Eu falei, Cida, eu não posso, eu tenho que acompanhar a nossa amiga aqui, que não pode ficar. E eu fui embora. Eu falei, eu estou de bengala, como que eu vou até lá? E saí de lá sem bengala. Eu não tenho confiança de bengala. E nem sei se seria uma coisa assim tão imediata. Gente, no dia seguinte eu não tive mais dor. Aleluia. É um milagre para mim. E eu, sabe, quando você anda assim, você fala assim, tá, eu estou desequilibrada, porque foram 6 meses. Mas eu falo assim, será que daqui a pouco vai voltar a dor? E a dor não volta, gente. Aleluia. Não volta. Glória a Deus, glória a Deus. Eu só tenho a agradecer. Aleluia. Só esse Deus Aleluia. maravilhoso, Espírito Glória Santo. a Deus, glória a Deus. Jesus. Aleluia. Queridos,